Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar dos motivos para se usar o PathSense, tá? Então eu coloquei aqui 5 motivos. Vou falar também minha opinião no final e também vou contar no final um caos engraçado sobre uma empresa que utilizava PathSense, tá? Então vamos lá. Primeiro motivo, open source, né? Então, por ser open source, a gente tem um código disponível e isso permite que mais pessoas trabalhem nesse código, né? Consigam identificar vulnerabilidades. Ele é baseado numa distribuição customizada do FreeBSD, né? Então, simples fato da gente falar FreeBSD, muita gente já entende que a segurança é um ponto fundamental, né? Por ser open source também, você tem mais contribuições e sugestões, tá? Então isso agrega muito no PathSense. Agora, a usabilidade seria o segundo motivo, né? Então é muito fácil de ser configurado, você tem uma interface web de configuração. Então, muitos pacotes, você apenas com um clique, você configura e instala, né? E isso é muito interessante, principalmente para pessoas que não têm muita habilidade com o terminal, né? Então, muitas vezes a pessoa está iniciando na área de infraestrutura, na área de redes, não teve muito contato com o terminal, então o PathSense também pode ser, vamos dizer assim, uma boa ferramenta para iniciar os estudos. Tá? Além disso, toda essa parte dela de ser configurada de forma gráfica, isso também produz uma maior velocidade na resolução de alguns problemas do dia a dia. Tá? Outro ponto, recursos, né? Então, o PathSense você já tem uma ferramenta aí que vai estar incluída, um firewall, você pode instalar IPS e IDS, né? Então você pode facilmente colocar um Snort, um Suricata, configurar isso de uma forma muito mais rápida e tranquila do que se você estivesse instalando no Linux, por exemplo, né? Tem recurso para VPN, então você pode usar o WireGuard, pode usar aí também o OpenVPN, dentre outros. Tá? Além disso, tem uma ferramenta de Traffic Shaping dentro do PathSense, que também ajuda muito quando o seu intuito é fazer isso. Tá? Outro ponto, multiplataforma, né? Então você tem diferentes plataformas e hardware, você pode utilizar em máquinas virtuais, que é um dos pontos que eu gosto de utilizar também, né? Ele é bem escalável, né? Então ele permite ser utilizado para redes, desde redes pequenas, né? Até, por exemplo, dentro da sua casa, dentro do seu computador, né? Com a máquina virtual, até redes grandes, tá? Então, obviamente que isso vai depender também do hardware onde você está inserindo o PathSense, beleza? E depois tem a questão da comunidade, né? É um ponto que eu gosto muito do PathSense. Você tem uma velocidade nos updates, né? Tem a correção de bugs, você tem uma vasta documentação que essa comunidade também produz e fóruns de ajuda. E são fóruns assim ativos, né? Muitas vezes você tem uma dúvida, você pergunta lá no fórum, rapidinho já tem alguém te respondendo, então isso eu acho muito legal, né? Bom, e aí o que eu acho, né? Eu gosto tanto do PathSense que eu uso até para firewall pessoal, né? Tem vídeo até mostrando como usar o PathSense como firewall pessoal, em que a gente coloca uma máquina virtual como se fosse uma segunda camada entre a máquina pessoal e a internet. Obviamente isso não é para, vamos dizer assim, ficar utilizando com qualquer usuário, né? Isso requer que o usuário tenha um pouco de conhecimento do que ele está fazendo ali, né? Ajuda muito nas aulas de rede de segurança, né? Então, muitas vezes por você já ter pacotes embutidos ali e você não ter que lidar com problemas de dependência, né? Isso às vezes ajuda quando você está fazendo experimento com alguma ferramenta, tá? Então, o PathSense é bem legal para isso. É excelente para uso empresarial, né? Muitas empresas usam. E tem um caso até interessante, né? Que em uma visita a uma empresa, eles tinham até soluções proprietárias para segurança, né? E em determinado ponto lá, eu identifiquei um PathSense rodando. Eu falei, ué, mas tem um PathSense rodando aqui? E aí foi engraçado, assim, que a pessoa, no caso, ficou um pouco desconcertada e falou assim, a segurança nunca é demais, né? Então, assim, a gente observa que o PathSense ele é tão seguro que mesmo, em alguns casos, né, a empresa tem às vezes soluções, mas mesmo assim ainda usa o PathSense, tá?
Então, assim, resumindo tudo, eu acho que é uma boa ferramenta, uma ferramenta que incorpora aí traços de segurança e que vão ajudar bastante aí no dia a dia de quem lida com a segurança de uma empresa. Beleza, gente? A gente fica por aqui.